Chegamos a mais uma parada da nossa rota pelos santuários marianos de Portugal. Desta vez, viemos ao norte, a Braga, ao Santuário do Sameiro. Sua fundação está relacionada à evocação que o povo português já fazia à Imaculada Conceição. Começa agora mais um Circulando diretamente das terras lusitanas. Vem comigo! Do Santuário de Bom Jesus do Monte avista-se acima o Santuário do Sameiro. O primeiro já era rumo de peregrinos desde o século XIV. Contudo, o olhar ao alto do padre Martinho Antônio Pereira da Silva, inebriado pela beleza do topo da montanha do Sameiro, fizeram com que se tornasse o grande obreiro do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro. E uma importante motivação foi perpetuar o triunfo de Maria Imaculada e a memória do dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Subimos até o Monte do Sameiro para este santuário que é um dos mais importantes e emblemáticos de Portugal. Uma história, padre, de grande demonstração de devoção do povo português à Imaculada Conceição? Nessa vida, em 1854, o Papa Pio IX proclamou esse dogma. Era uma crença que o povo tinha, o Papa consolidou essa crença nessa fórmula proposta a todos os crentes para ser aceite. E então houve um grande regozijo aqui na Diocese de Braga e na cidade de Braga por essa proclamação dogmática. Daí um grande sacerdote na altura, o padre Martinho Pereira da Silva, que fazia pregações, era um homem muito devoto de Nossa Senhora, e entendeu que seria de exteriorizar o júbilo por ter sido proclamado esse dogma. E então pensou, um dia ele veio ali ao Bom Jesus, que fica a poucos quilómetros daqui, que é agora património mundial, estava a falar com o reitor lá do Santuário de Bom Jesus, vieram dar um passeio pelo monte acima, no domingo, e ao chegar ao topo aqui do monte, estamos na paróquia de Espinho, este chama-se o Monte do Sameiro, ele olhando para isto pensou, pois este seria o local ideal para construirmos aqui uma estátua que pereniza a nossa alegria, o nosso júbilo pela proclamação deste dogma. E isto começou a criar aqui alguma perturbação. Há um dito jocoso que diz que a Senhora do Sameiro foi o diabo que apareceu hoje. Mas como? Por que é que se diz isso? Porque até ali toda a gente parava no Bom Jesus, a partir do momento em que aparece que fez tanto isso, depois começaram a vir do Bom Jesus para o Sameiro a roubar clientela. Bom, alguém se tinha do Corinthians, uma das interpretações desta estátua em 1883 aparece no chão. Nossa. Ficou apenas a cabeça. Ficava por aqui, ficava onde... no enfiamento ali da porta, ficava ali mais embaixo, nesta zona do terreno. Que já está aqui. Porque é que foi roubada? Há quem põe essa hipótese dos filmes, os Orlo. Há quem põe a hipótese de maçonaria, mas as causas reais não sabem. Duvidou-se se teria sido um raio que a tinha roubado. Hoje sabemos que não. Apareceu um bilhete de quem a dinamitou, dizer o serviço está feito, e portanto sabemos que ela foi inventada. Curiosamente a cabeça foi intacta, ficou um bocadinho no peito, ficou uma pontita do peito. A partir de 1863, ergue-se um pedestal, onde foi colocada uma escultura da Imaculada. Uma primeira capela foi sagrada em 1877, enquanto em Roma, o artista Eugênio Magnani esculpia a bela imagem de Nossa Senhora do Sameiro. Ela chegou ao monte em 1880, acompanhada de uma grande procissão, e recebe uma observação muito especial da vidente de Fátima, irmã Lúcia. A imagem que está lá no interior da igreja foi encomendada de Roma. Eu também vi algumas fotografias antigas que chegou aqui em procissão. Essa imagem sim foi feita em Roma, foi bendecida pelo Papa Pio IX, depois veio aqui para Braga. Quando a imagem chegou a Braga ainda não estava completo o retábulo mor da Basílica, e então a imagem foi albergada da Igreja do Popolo, que é uma igreja que fica na cidade de Cabo da Vinha. E ela esteve durante quase 2 anos.
Quando a tribuna morta ficou completa, então fez uma grande procissão. Dizem que iam 400.000 pessoas. Nossa! Trouxe a imagem aqui assim. A imagem muito bonita. A Lúcia, quando viu esta imagem, diz que é a mais próxima que ela contemplou. É isso que eu ia perguntar, que eu li alguma coisa, eu fiquei na dúvida, que é a imagem então mais próxima, mais real que a Lúcia contemplou na Cova da Iria. A primeira capela tornava-se pequena devido ao número de fiéis que subiam ao Sameiro. Em breve, se colocaria a primeira pedra do templo atual. As obras tiveram início em 1890. A igreja também ficou pequena e, a 17 de junho de 1979, é inaugurada a cripta, edificada para acolhimento das grandes multidões. Este espaço envolvente foi sempre trabalhado, foram-se criando estruturas de apoio, a Casa das Estampas, o espaço para a reitoria, dos homens dos santuários que estão e tudo. E, entretanto, levantou-se um problema que é a festa da Imaculada Conceição ocorre no dia 8 de dezembro. Estamos no cimo do monte, mais de 600 metros. Inverno. Bom, teríamos que encontrar um espaço que acolhesse os peregrinos e, enfim, pensando nessa quantidade ingente de peregrinos que aqui ocorre no dia 8 de dezembro. E que antigamente era o dia da Maio, que já viu aqui. Sim, sim. Então construiu-se a cripta a finais do século XX. Construiu-se a cripta, que tem uma capacidade para mais pessoas. Eles conseguem fazer pequeno. Então vamos continuar a nossa peregrinação aqui ao Sameiro, porque além da Basílica tem a capela exterior, tem a Capela do Santíssimo, além dessa belíssima paisagem, como o padre estava comentando, dá para ver lá longe até Esposende, a cidade de Braga. Realmente é um espaço que nos leva à oração. Tudo aqui do alto do Sameiro inspira beleza, silêncio e oração, além de alguns símbolos muito significativos ao peregrino que aqui vem, como a imagem primitiva que foi dinamitada, a coroa colocada acima da cúpula do templo e uma relíquia de 1º grau de São João Paulo II. O Sameiro é sobretudo um lugar de espiritualidade, ainda que possa ter muito turismo, mas as pessoas vêm aqui sobretudo para se encontrarem, para respirarem sossego, para sentirem a paz da natureza e a beleza do criado, para se encontrarem com a Nossa Senhora, para se encontrarem com Deus, e este é de facto um espaço de profunda espiritualidade. Durante o dia as pessoas procuram sobretudo a parte da Basílica, não é? Tem o tal móvel lindíssimo e a tal imagem, a escultura de Nossa Senhora que é absolutamente fantástico. À noite há muita gente que vem aqui, no final do dia, para relaxar, para sossegar, para se desligar das preocupações. Aliás, foi por causa disso, de muita gente aqui a aparecer ao final do dia, no final do trabalho e das canseiras, a procurar qualquer coisa de sublime, de transcendente, e de relaxe e de sossego, que se construiu uma capela exterior com a imagem de Nossa Senhora, que à noite é muito procurada. E outra coisa também que a gente conversou antes um bocadinho sobre a coroa que está lá acima da cúpula. Então foi tempos depois que se retomou o projeto original de construção e colocou a coroa. Essa é uma outra epopeia. Uma epopeia foi a reconstrução da imagem primitiva. A segunda epopeia foi essa. Como é que chegamos aí? Aqui há uns 6 anos atrás precisámos de recuperar o telhado. Nunca tinha sido intervencionado, era o telhado com um século de existente, e aquilo que nós verificávamos é que em alguns sítios, para resolver problemas, foram sobrepondo telhas. As maneiras começaram a ceder com o peso. Pronto, era preciso fazer o telhado. E assim estes anos. Para essa operação, resolvemos procurar as plantas primitivas do edifício para perceber como é que tinha sido concebido o telhado, como é que ele estava preparado para funcionar. E ao pegarmos nessas plantas, descobrimos que a igreja, a Basílica, não tinha sido coroada por cima de onde também estava no desenho uma esfera milar com a cruz em cima e não estava aqui. Então lançamos mão à obra para conseguirmos executar o que faltava executar do projeto inicial. Então pusemos aquela esfera milar ensinada por uma cruz. Quem vê daqui não se apercebe bem do que é que estamos a falar, mas estamos a falar de 1 tonelada de aço. Nossa.
Então tivemos aqui uma operação complicadíssima para conseguir colocar aqui o bolo em cima. Acresce com um problema que aqui chegámos a ter ventos da ordem dos 200 km a hora, portanto nós tínhamos que pensar... Percebe-se bem que aqui de cima venta bastante. Que aquilo saltasse um dia na cabeça de alguém. São João Paulo II foi o único papa que até então esteve no Sameiro. Em 1982, ele visitou Portugal e foi a diversas cidades, em especial a Fátima, para agradecer o livramento do atentado sofrido no ano anterior. Foi um episódio com depois ficou na memória de muita gente, muitas coisas. Uma delas, até pelo tempo que se fez sentir, em que pediu o Papa de ir de helicóptero aqui para cima, de Coimbra para aqui. Teve vir de comboio, depois teve vir de autocarro. Uma multidão imensa aqui e pronto, o Papa deixou aqui de facto uma máquina level, uma honra para este santuário. Temos uma gota de sangue, que nos foi dada como relíquia, temos o solidel, conservamos o livro da liturgia que foi usado, o missal que foi usado, conservamos o paramento, o cenário que foi usado, a cadeira onde ele se sentou. Para nós isto tudo são preciosidades, não é? Porque não é todos os dias que se recebe o Papa. E lá na frente, quem chega por aqui à nossa direita, tem imagens de 4 santos, que foram santos são que... chamados santos marianos. Santos marianos. Que mais difundiram a doutrina sobre Nossa Senhora. Um deles é o São Cirilo, de Alexandria, que, como é sabido, foi quem defendeu denodadamente o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Tem outro santo, que é o Santo António de Lisboa, tem o São Bernardo de Taramão, que é de Santo Mariano, e tem o Santo Afonso Maria de Ligório. O que une estes 4 personagens é, de facto, o amor que todos tinham a Nossa Senhora, e, em alguns casos, com marcas profundas na piedade popular. Qual é a experiência de Maria que nós devemos buscar ao sairmos daqui, ao chegarmos e ao sairmos aqui do Sameiro? Eu penso que para a maioria das pessoas tem aqui mãe, é um refrigério, é um sossego, é a paz conquistada, é afeto. Não podemos ter uma religião fria, dogmática, apenas formal ou de ritualismos. Não é? Nós também a vivemos e, sobretudo, vivemos-la no coração. E, portanto, este santuário é coração, é afeto, é ternura, é uma igreja-mãe. Nós vamos lá para o centro de Braga, para a sede Braga também, porque o santuário está num determinado contexto da cidade e dessa arquidiocese. Vamos lá, padre? Lá de cima do Sameiro, descemos cá para a sede Braga, porque essa arquidiocese é muito importante na história do país, na história da igreja no país. Então, estou aqui novamente com o padre José Paulo, que é o presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro e também o deão do cabido aqui da Sé. O que seria um cabido, padre? O cabido é um conjunto de clérigos que assessoria o bispo, no caso de Braga o arcebispo, e a quem incumbe a responsabilidade de cuidar do culto da catedral e do património que está aqui na catedral. Portanto, tem funções de entourage do bispo, digamos assim. Tem funções litúrgicas e funções patrimoniais. Então, também gostaria que o senhor nos contasse um pouco da história da Arquidiocese de Braga, Arquidiocese Primaz, história centenária. Bom, a história da Diocese de Braga virá desde os inícios do cristianismo, sendo que na primeira parte as notícias não têm grande suporte documental. Temos fidelidade de documentos a partir do ano 400 do Bispo Paterno e percebe-se que nessa altura a Diocese de Braga já é muito importante. Sabemos também no contexto da história do povo romano que a Braga Augusta era uma cidade muito influente e era um cruzamento de vias de comunicação. Então daí vem o nome Braga. Exatamente, Braga Augusta. Bom, com o evoluir do tempo, o cristianismo foi se implementando, Braga foi crescendo e tornou-se uma grande metrópole. Sabemos que por aqui depois passaram os suevos e aí apareceu o primeiro grande bispo desta arquidiocese. Primeiro foi bispo de Dume, São Martinho de Dume.
foi o grande conversor dos suevos, fundou um mosteiro ali em Dume, depois veio para arcebispo de Braga, e começa aí uma outra história que é dos bispos santos aqui de Braga. Braga esteve sujeita, como todo o país, na altura estávamos na Península Ibérica, não é? E Braga esteve sujeita, como toda esta península, às invasões sucessivas que se foram dando. Uma segunda onda invasória dá-se com os visigodos, e nessa altura desponta também um grande evangelizador que foi Santo Frutuoso. Depois da conversão dos visigodos, tivemos ainda por aqui os islâmicos, os muçulmanos, andaram durante uns 2 séculos e qualquer coisa, e depois Braga começou a reerguer-se, e em 1089 é inaugurada esta catedral, que aparece antes da nossa nacionalidade, antes do reconhecimento do Dom Afonso Henriques. É isso que eu estava pensando, antes do reconhecimento da nação. Daí vem uma expressão muito interessante em português, que é mais velho que a Sé de Braga. Quando se quer dizer que uma coisa é antiquíssima, mais velho que a Sé de Braga. Porque a Sé de Braga é a primeira das catedrais erguida no nosso território, nesse período em que estávamos a lutar pela nossa independência. Bom, Braga continuou sempre influente, na altura tinha uma dimensão imensa, abrangia as atuais dioceses de Viana do Castelo, Vila Real e grande parte de Bragança Miranda, e que, como foi a primeira das dioceses a ser reerguida depois dessas ondas de invasões, reclamou para si o título de primaz das Espanhas, porque neste território da Península Hispânica, da Península Ibérica, teria sido a primeira. Então até da Península Ibérica primaz. Exatamente, por aí é que é primaz das Espanhas. Continuou sempre sendo uma diocese muito importante. Ali naquele período da nossa independência tivemos um outro grande bispo, que é o São Geraldo. Já ficámos 3 bispos santos, portanto São Martinho de Dume, Nação, Frutuoso e São Geraldo. E depois, na Idade Moderna, viemos a ter um outro, o novo Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi muito influente no Concílio de Trento, foi um dos homens que marcou esse concílio, e temos assim o quarteto, um dos arcebispos santos aqui da Arquidiocese. Uma coisa curiosa daqui de ter um rito próprio da liturgia, o bracarense. Nós temos o rito romano, os ritos católicos orientais e aqui também um rito próprio. Quando se constituiu esse rito? Quando ele é utilizado em momentos especiais? Conta um pouquinho pra gente. A origem do rito bracarense tem muitas teorias sobre a origem. Há quem o ponha como costumes locais, pode vir desde o século VI. Há quem diga que este rito foi o São Geraldo de Moissac que trouxe para aqui uns livros litúrgicos, juntou esses ritos litúrgicos com costumes que existiriam aqui, e portanto este rito bracarense viria do tempo de São Geraldo. Nós usamos o rito apenas em algumas circunstâncias, sobretudo no domingo de Ramos. Depois usamos também o rito bracarense da Sexta-feira Santa, na chamada procissão teofórica. O que é que acontece? É colocado dentro de uma urna, uma píxide com o Santíssimo e uma Bíblia. E à volta da catedral desenrola-se uma pequena procissão, e essa urna que leva a píxide e que leva a Bíblia é colocada num altar lateral da nave lateral, onde está a Senhora do Sameiro. Há ali uns cânticos de lamento a perguntar o que é que fizeram do nosso Deus, o que é que fizeram do nosso Senhor. E esta presença da Bíblia e a presença da píxide dentro da urna é para dizer que, apesar de estarmos a celebrar a morte de Jesus, ele continua vivo. As paredes da primeira catedral portuguesa sustentam a vida de um monumento com mais de 900 anos de história e vida religiosa. Os nomes de todos os arcebispos constam na capela de Nossa Senhora da Piedade e além dos túmulos de alguns deles. Já no interior da Sé, pode ser observado o túmulo do infante Dom Afonso de Portugal, filho primogênito de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. O templo situa-se no centro histórico e no Tesouro Museu da Sé de Braga estão peças de arte sacra recolhidas ao longo de 1000 anos de vida cristã dinamizada a partir da catedral. Entre elas, a cruz, que, segundo a tradição, foi usada na primeira missa celebrada no Brasil em 1500. A cruz foi ainda levada para a Eucaristia de inauguração da cidade de Brasília em 1960.
Atualmente, a Arquidiocese de Braga possui 551 paróquias, com quase 1 milhão de habitantes. Geograficamente, inclui o distrito de Braga e 30 paróquias do Porto, dos concelhos de Santo Tirso, Póvoa do Varzim e Vila do Conde. Braga é ainda muito conhecida pelas tradições milenares da Semana Santa, quando acontecem grandes procissões noturnas que envolvem centenas de figurantes. Uma terra também de muitos santos, que participaram de momentos importantes da vida da Igreja. A Arquidiocese de Braga, em geral, é uma arquidiocese bastante viva, com muitas tradições, muitas festas. E além desses bispos, que são santos, também é uma terra de muitos santos, né? Beatos, santos. Então, tem uma intensa atividade pastoral na arquidiocese. Nosso povo é muito religioso. O esclarecimento na fé, aí certamente teremos solução mais gradativa. Mas, enfim, uma religiosidade popular, de facto, é um povo muito virado para as emoções, para a piedade, então, para as manifestações religiosas. Temos alguns momentos que são absolutamente fantásticos, como sejam os momentos da Semana Santa de Braga. É bem intenso. O dia inteiro, é muito intensa, muito vida, com muitas celebrações, com algumas procissões que chamam milhares e milhares de pessoas aqui à cidade. Todos os arciprestados têm um local de peregrinação prevalentemente mariano. A alma do nosso povo, de facto, é muito preciosa, vibra com o sagrado e com estas manifestações exteriores da crença que as pessoas têm. O último Congresso Eucarístico Nacional decorreu aqui em Braga e foram recordados, né, os beatos e candidatos às honras dos altares da Arquidiocese de Braga. Frei Bernardo de Vasconcelos, Beata Alexandrina. São algumas das grandes figuras também que temos aí. Beata Alexandrina, a relação eucarística, a pureza. O Frei Bernardo foi um beneditino e com uma veia poética absolutamente fantástica, um homem de altíssima espiritualidade. Se há os santos da terra, há o povo bracarense que fala com todo o entusiasmo de suas origens. Então, seu Alberto, diga-me lá, o que é para o senhor ser um bracarense? Ora bem, um bracarense tem que ser todo aquele criado e nascido na cidade de Braga. Braga é uma cidade turística, como toda a gente sabe, das cidades mais católicas da Europa. Aliás, dizem que Braga e Roma, não é, estão associados por causa precisamente da Igreja. O ser bracarense, para mim, é muito importante, porque gosto da nossa cidade, não é? É uma cidade bastante aberta, com uma cultura muito boa, onde as pessoas se conseguem enquadrar e conviver muito sadiamente, onde ainda existe a amizade pelo próximo e onde o amor principalmente prevalece. Assim como a imagem primitiva do sameiro foi dinamitada em 1883, a vida humana é cheia de fatos inesperados e de sofrimentos. A escultura foi reconstruída em 2019 e apresenta as marcas daquele triste acontecimento. De igual modo, ir a uma cidade histórica, visitar os seus santuários como o do Sameiro, é fazer a experiência de deixar Cristo, através da Virgem Santíssima, refazer a trajetória humana. E assim poder expressar para a Mãe de Deus, mais bela só no céu. Percurso em Braga. A cada santuário mariano, onde formos, nos consagramos a ela. Mas o desejo maior do coração de Nossa Senhora é que sejamos mais do seu Filho Jesus. Agora é hora de parar, descansar um pouquinho, nos organizarmos e vamos rumo ao próximo santuário mariano de Portugal. Qual deve ser? Acompanhe o próximo episódio.